A graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Nós vamos, como o pastor Edilto falou, continuar aqui estudando, expondo a Bíblia nos 10 mandamentos. E hoje nós vamos para o versículo 14. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo no capítulo 20. Nós estamos pedindo direção de Deus e temos buscado direção de Deus acerca desse tema. Versículo 14, Êxodo capítulo 20, versículo 14, um versículo pequenino e tão desafiador, tão direto e desafiador para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Não adulterarás. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é santa e os Teus mandamentos eternos. Senhor, nós vivemos em uma sociedade tão impura, os valores do reino são tão relativizados, tornados em inverdades, e, Senhor, são pisoteados, tripudiados em todo momento, em todo tempo. E, Senhor, nós precisamos do Senhor nesse momento, quando vamos falar de uma verdade tão contrariada, de um mandamento tão constantemente, diariamente, tão frequentemente quebrado. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para nos orientar acerca da seriedade da Tua palavra, para que haja mais temor, para que haja mais desejo de sermos obedientes a Ti, para que haja consciência de que a Tua lei é fonte de vida para cada um de nós. Nós louvamos o Senhor, nós adoramos o Teu nome e somos-te gratos pela Tua palavra e pedimos a Tua direção nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei, a cada mandamento que eu estudo e eu venho aqui pregar para você, eu penso, esse aqui é um dos mais desobedecidos. Esse aqui é um dos mais desobedecidos. E agora a gente chega aqui no mandamento que é não adulterarás. Não adulterarás. E eu acho que talvez esse aqui seja um dos mais obedecidos. Falar em fidelidade conjugal hoje parece quase piada para um meio não cristão, para um ambiente para além dos princípios cristãos acerca do casamento. É o que a gente tem visto. E é importante a gente tentar detectar por que isso. De onde vem esse problema? Por que a vida conjugal, os relacionamentos, ou as questões vinculadas à questão sexual, elas são tão deturpadas e tão distorcidas? O que a gente precisa... O que esse mandamento quer nos ensinar, além de um fato direto, claro, objetivo, que trata aqui da fidelidade conjugal, que em tese todo mundo sabe. Ok, fidelidade conjugal, sei disso, prometi isso no altar, mas e dali em diante? É preciso que a gente reflita. E então eu acho que quando nós falamos semana passada no não matarás,
um dos pontos que eu coloquei aqui dizia a respeito que aquele mandamento não matarás também tinha um objetivo de resgatar o valor sagrado da vida. Porque a vida é dom de Deus e eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o não matarás é um resgate do respeito a essa vida. Quando se retira de você, do ser humano, daquele que está ao seu lado, o valor intrínseco do ser humano, da vida humana, essa vida se despersonaliza. Essa vida se desumaniza e se objetifica. E então se perde o respeito por ela. Mata-se com crueldade, banalidade, frivolidade. É isso que a gente vê. A ascensão, ou a quantidade assim, assustadora e crescente de crimes que são hediondos. Crimes absurdos. E por que eu estou retomando isso? Porque aqui há um resgate também da sacralidade, mas agora do casamento. Esse princípio que é tão importante, e essa é uma primeira lição para nós hoje, é o resgate e a compreensão da sacralidade das relações conjugais. E nós precisamos refletir sobre isso. Porque da mesma forma que as relações interpessoais se banalizam, as relações conjugais, elas vêm a reboque. Você já parou para perceber que os mandamentos, eles vêm, parece que num crescente, né? Especialmente, e quando você olha de uma forma muito clara, a gente conecta isso de uma forma muito clara, quando a Bíblia começa a tratar dos mandamentos que se relacionam com você e o teu irmão. Ou seja, nos primeiros mandamentos a gente observa a regulamentação da nossa relação com Deus. Não adorarás outro Deus, não farás imagem para ti, não tomarás o nome do teu Deus em vão, guarda o sábado e o santifica. E de repente o que a gente vê são mandamentos que têm uma implicação direta com quem está ao teu lado. E começa com o primeiro, ou com aquela que nós chamamos de célula máter da sociedade, a família. Aquele meio ou o primeiro meio social que você partilha, que você conhece. Seu pai e sua mãe. Honra-os. Honra pai e mãe. E quanto ao outro, não matarás. Ou seja, a gente sai desse núcleo familiar e começa a aplicar a verdade expressa do caráter e de Deus, revelada nos seus mandamentos, para as nossas relações uns com os outros. Porque os mandamentos de Deus revelam o caráter dele. E isso precisa trazer implicação concreta para a minha vida e para o meu relacionamento com você, com meu pai, com a minha mãe e com o cônjuge. Então, aqui nós chegamos neste outro mandamento. Não adulterarás. Algo que você precisa lembrar e que eu acho que é interessante e elucida, traz luz para nós compreendermos. Há uma informação que eu já trouxe aqui em outras vezes, porque é uma mudança de paradigma de uns tempos para cá. Quando você olha para a cultura do Oriente, para a cultura do Antigo e Novo Testamento, e para tempos até o nosso período medieval, o que você encontra é que a ética ela é partilhada coletivamente. A gente tem um marco no século XX de um tempo e de um século muito singular
que foi um tempo em que o ser humano galgou degraus e fez descobertas tecnológicas assim, sem precedentes na história da humanidade. E é interessante porque o próprio século XX, ele começa com um movimento chamado positivismo. Sabe aquela sensação que a ciência, que a tecnologia, ela resolveria o problema do mundo? Nós vamos que vamos agora. Aliás, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, aquela frase que tem lá, ela reflete bem esse perfil, esse valor positivista, ordem e progresso. Está demorando a chegar, mas vamos lá, vamos que vamos. O fato é que esse século XX foi um século absolutamente paradoxal, em que ao mesmo tempo que o ser humano fez descobertas tecnológicas fantásticas, medicina, a mecânica, enfim, se inventou, que se criou o pesticida, penicilina, computador, internet. A gente fala quase até aleluia para a internet, porque hoje como é que a gente fica sem, né? Esses dias as meninas estavam vendo um programa de televisão lá. Sim, era um dever de casa, uma tarefinha da escola, e tinha objetos antigos, né? Então, pedindo para as crianças identificarem aqueles objetos, e elas acharam engraçadíssimo aquele telefone, normalmente verde, azul, de discar, fita cassete, e eu falei, filha, o papai ainda usou isso aí, mas sério, pai? Como é que aquela coisa, para ela, quase que jurássica, né? E é um negócio que não se tem. Os avanços foram gigantescos. E a contrapartida desse tempo é que foi um tempo de violência sem precedente. De guerras mundiais, de atrocidades, de violência, de genocídios, enfim. Qual foi o gosto amargo na boca do cidadão de meados e final desse século? Deu tudo errado. Tudo errado. Há quem diga que a queda do Muro de Berlim joga uma pá de cal em todas as utopias. Há um cientista político chamado Francis Fukuyama, que ele escreveu um livro chamado O Fim da História e da Humanidade. Depois daquele tempo, e salvo engano, 1989, queda do Muro de Berlim, ou foi 85? 1989. O que a gente vê é que há um desânimo, e especialmente o que a gente percebe é que o ser humano, ele apaga de si o seu horizonte. Não há mais projetos coletivos. E agora os valores são relegados a você, ao indivíduo. Não tem projeto coletivo, o projeto sou eu. Os valores são gerados e gestados dentro do meu coração. O certo e o errado não é mais determinado por nenhuma autoridade que me é externa. Quem decide o que é certo e o que é errado sou eu. E nós somos um fruto, e o mundo que a gente vive é fruto desse refluxo e desse mal-estar. E por isso, falar em fidelidade, compromisso, é algo quase que absurdo e impensável para a sociedade aí fora. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o desastre da família. Sabe por quê? Porque se não há mais conceito de fidelidade, compromisso, se isso depende de cada um faz o que é certo, cada um anda pela sua própria cabeça. Algumas estatísticas nos chocam.
que em 1969, você que é desse tempo, você se lembra, movimentos hippies, né? Movimentos de liberação sexual, em que se apregoava, né, a paz e o amor, naquela chamada movimento de contracultura. E é interessante que estatísticas apontam, isso na América do Norte, que em 1969, no auge da revolução, chamada Revolução Sexual, 68% dos americanos acreditavam que era errado manter relações sexuais antes do casamento. Em 1987, esse número caiu para 46%. Em 92, 33%. E a fidelidade conjugal é algo que experimenta esse refluxo. Por que se manter um compromisso? Ou seja, 50% a 65% dos homens casados, de 45% a 55% das mulheres, têm sido infiéis no casamento. No Brasil, as estatísticas não são diferentes, e em 2012 o país registrou 341.600 divórcios. 341.600 divórcios. Concedidos em primeira instância e sem recursos. O número de redução de 1,4% em relação a 2011, que o número tinha sido ainda muito maior. Mas o fato é que o Distrito Federal é a unidade da federação campeã de divórcio. E a gente se pergunta, o que está acontecendo? E a gente se pergunta, onde está a sacralidade das relações conjugais? Irmãos, a gente precisa entender que, a despeito dos valores do mundo aí fora, para nós cristãos, a gente tem que entender, e não só para nós cristãos, porque a verdade de Deus é verdade para todos, ainda que os outros desobedeçam. Mas o fato é que, quando Deus cria o homem e a mulher e planeja o casamento, o intento de Deus é a permanência das relações conjugais. Porque as relações conjugais, elas têm um aspecto inerentemente sagrado diante de Deus. Quando Deus une um homem e uma mulher, Ele está unindo um homem e uma mulher, criaturas amadas de Deus, que precisam um do outro, em uma relação de complementaridade. Porque Ele nos fez diferentes, para que a gente cuide um do outro, para que a gente se alimente, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Quando a gente extrai da relação conjugal o que é sagrado nessa relação conjugal, é um valor então que a gente não segura mais. Essa semana eu ouvi uma palestra. Aliás, quando eu comecei a falar aqui nos 10 mandamentos, um amigo falou, me passou alguns áudios do menino da Labri. Esqueci o nome dele, o presidente da Labri, Guilherme de Carvalho. E ele disse uma coisa que me fez refletir essa semana inteira. E ele fez a seguinte pergunta, ele disse assim, o que segura um casamento? Você aí no seu coração respondeu com um suspiro, o amor. Foi ou não foi? Muita gente disse assim, o amor é o que segura o casamento. Aí eu fico me perguntando, será que segura? Porque num tempo, eu me lembro que na época eu estudava na Universidade Católica, tinha um professor que foi para um programa aqui do Distrito Federal, a senhora apresentadora, eu nem sei quem mais mas era um programa local,
e programa estilo Ana Maria Braga, e ela então anunciou no meio da gravação, dizendo: olha, nós temos aqui o professor fulano de tal, da Universidade Católica, e hoje nós vamos debater o seguinte tema: traição no casamento. Professor, quem ama trai. E aí se fez aquele suspense, ele disse: trai. E aí a mulher pediu comercial na hora. Em um tempo como o nosso, olha que coisa curiosa, há um outro movimento, um movimento também cultural chamado romantismo, né? Cultural, filosófico, em que a gente é muito fruto disso, né? Quando você lê uma historinha tipo Viveram Felizes para Sempre, fim de novela, né? Todo mundo casa no fim de novela, todo mundo casa, né? Toda novela é igual. No fim, o vilão ou morre ou vai para o hospício. O mocinho vai ficar com aquela menina que ele encontrou, desencontrou, e encontrou no final. E tudo vai dar certo. E a gente ainda dá ibope esse negócio. A gente não, porque eu não assisto novela há muito tempo. A última que eu assisti foi Rock Santeiro, ainda era legal. Depois, nunca mais. E para você ver que eu tenho uma boa memória, né? Presta atenção aqui. Esse amor romantizado, esse amor quase que estético, esse amor sentimental, quase que tão somente sentimental, que você vai ver na novela, que faz você, que é crente, torcer para que aquele mocinho bonito da novela largue a megera da esposa dele, com o filho, com todo mundo, e vá se casar com aquela outra, porque ele merece ser feliz. Não é assim a nossa cultura? Ai, gente, que mulher chata! Eu sei como é que é. E ele disse o seguinte: sabe o que segura o casamento? O amor, óbvio, gente, presta atenção. O amor, esse amor que é dado por Deus, que é muito mais do que a expressão de um sentimento que muda, né? Amo, tô com raiva, não amo mais, apaixonei, desapaixonei, desapaixonei. O amor que a Bíblia fala, e que é importante, obviamente, que é um elemento, uma argamassa, um fundamento do nosso casamento, de fato é o amor, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não se ufana, não se ensoberbece, que não se porta inconvenientemente. Esse é o amor verdadeiro. Mas sobretudo, o que nos ajuda a lutar pelo nosso casamento é a compreensão da sacralidade do pacto. É isso. Quando você está diante de uma situação adversa, quando o seu coração, que é pecador, se deixa encantar por uma outra pessoa, ou é tentado por alguém que você não tem um compromisso, a consciência e o temor de Deus, e a consciência de que no altar do Senhor você fez um pacto de amor na presença dEle, e de que aquela pessoa que o Senhor te deu foi dada e abençoada para você cuidar e ser feliz, e também sofrer e passar por lutas, mas caminhar junto. É a sacralidade desse pacto, de você entender, foi Deus quem me deu. Esse casamento é sagrado, eu vou lutar por ele. Porque quando você perde a consciência da sacralidade deste pacto, a gente joga tudo para o alto. A gente segue os encantos, a gente cede às seduções da vida. E os resultados são devastadores. Devastadores. A gente que olha e que convive e que cuida também da saúde emocional, tanto quanto espiritual das pessoas, a gente vê marcas profundas dos casamentos
frustrados ou casamentos que foram rompidos nas nossas vidas e as marcas nas vidas dos filhos, ou na sociedade, ou nas pessoas. Marcas dolorosas e profundas. Eu mencionei o ano passado no nosso encontro de família uma reportagem do Correio Brasiliense dizendo quando o pai é uma lacuna. E é curioso a gente pensar que o conceito de família nuclear ele foi desconstruído ou seja, para o mundo aí fora, como não se tem, os valores são relativizados, são contestados e a família nuclear já não é tida como a família heterossexual, não é tida mais como padrão de núcleo familiar. E a gente vê então o resultado disso na vida de muitos meninos e meninas. E essa reportagem me chamou a atenção, e o tema era quando o pai é uma lacuna, a chamada ali, que 84 crianças eram registradas por dia em São Paulo. Só no primeiro quadrimestre do ano passado, elas foram registradas com filiação incompleta. Você sabe o que acontecia? Que algum tempo depois, essa criança, quando perguntava, dizendo, mãe, quem é meu pai? Por que eu não tenho o nome do meu pai? Essas mães iam procurar os pais porque queriam resgatar, e esses meninos sentiam uma falta absurda. E há uma declaração de um psicólogo que foi entrevistado, dizia o seguinte: claro que esse papel pode ser desempenhado por outro homem, como um avô, mas o impacto para o desenvolvimento da criança é indiscutível. Com o passar do tempo, o profissional disse, surgem reflexos de baixa autoestima, isolamento social, dificuldades cognitivas, postura desafiadora. Isso não é um jornal evangélico, isso é um jornal secular. Porque quando a gente foge do padrão de Deus, a gente sofre. E há muitos meninos e meninas sofrendo por aí, por conta dessa ausência. E por isso eu bato tanto na tecla aqui com os homens da igreja, que a gente precisa lutar demais, porque nós somos os últimos referenciais. E eu digo homens porque, sobretudo, eu vejo famílias desprovidas da figura masculina. Eu vejo famílias e meninos carentes desta figura de um homem. E creio e estou convicto de que a quantidade de meninos efeminados aí fora se deve, de alguma forma, à ausência dessa imagem masculina. Eu não me esqueço que uma vez conversando aí com o Henrique, falando da Laricinha, que foi deixar a Larissa na escola, e rapaz, eu nem te perguntei se eu podia contar, né? Pode? Se você falasse que não, eu também ia contar, agora já era, né? E o Henrique me disse, chegou lá e deu um cheiro, né, um beijo na filhinha, e depois a Laricinha entrou na escolinha, estava conversando com a amiguinha, e a amiguinha perguntou, a amiguinha ficou olhando, né, aquele carinho, afeto de pai, e disse, quem que é aquele homem ali? Falei, meu papai. E o que ele estava fazendo? Chamego. É bonitinho. Papai estava fazendo chamego. E a amiguinha disse, eu também quero chamego. Isso corta o meu coração, gente. Ô minha filha, busca essa menina lá, leva lá para casa. Eu tenho 3 mulheres, já mais uma não vai fazer diferença não. Porque eu dou muito chamego nela. Falta de uma figura, de um protetor. O casamento é sagrado, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala e louva o leito imaculado, homens e mulheres da igreja. Nós precisamos lutar pelos nossos casamentos. Nós precisamos lutar pela sacralidade desse leito. E é uma luta dura, ferrenha e constante. Mas nós precisamos nos empenhar nisso.
cuidar desse casamento, a fim desse casamento que um dia começa no altar com juras de amor, não termine com farpas de ódio, mas que a gente fortaleça esse vínculo, que a gente cuide dele, que a gente lute por ele, que a gente regue esse casamento que está tão sujeito a tantas investidas constantes, porque ele é sagrado. E aí, então, esse mandamento também nos ensina acerca de um segundo aspecto, são somente esses dois que eu quero falar hoje à noite. A sacralidade das relações sexuais. O casamento é sagrado e as relações sexuais também são sagradas. Irmãos, quando eu disse então que os mandamentos eles vêm num crescente. Quando a gente desobedece o primeiro mandamento e quando a gente não luta para guardar o primeiro mandamento, todos os outros a gente acaba quebrando. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Quando Ele não é o Senhor absoluto da sua vida, há espaço no seu coração para o ódio, para a cobiça, a gente mata, a gente odeia, a gente é infiel e a gente comete muitos outros erros. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é o temor do Senhor que vai nos ajudar, e a graça de Deus, obviamente, que vai nos ajudar a nos manter nesse caminho. Mas é preciso que a gente entenda que, da mesma forma que as relações entre um e outro, entre homem e mulher, ou amigo e amiga, foram banalizadas, perderam a sua sacralidade, e as relações são normalmente objetificadas. Por quê? Porque a gente relaciona com o outro baseado naquilo que o outro pode me dar, pode me favorecer. Ou seja, esse outro não é um outro para mim, ele é tão somente alguém de quem eu posso extrair alguns benefícios. Isso é a objetificação do outro. E nas relações sexuais? É o que tem acontecido no nosso tempo. Elas são igualmente sagradas. Eu trouxe uma citação aqui, não deu nem tempo de copiar aqui, mas é uma citação do Zygmunt Bauman, que escreve o livro Um Amor Líquido. E olha o que ele diz, uma coisa interessante acerca dessa questão do amor e da banalização dele. Ele diz assim, e assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto para o uso imediato, o prazer passageiro. E ele está falando aqui do produto, é o outro. A satisfação instantânea, resultados que não exigem esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolução de dinheiro. Não quero mais, devolve. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta de construir a experiência amorosa, entre aspas, à semelhança de outras mercadorias que fascinam e seduzem, exibindo todas as características que prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor, resultado sem esforço. É isso. É isso que se deseja das relações. Esforço nenhum, compromisso nenhum. É por isso que a gente percebe a evolução, ou eu diria melhor, a involução das características das relações amorosas. Antigamente, turma que precisava namorar, estava aí na igreja e tal, olhava um para o outro, dizia, vou namorar com essa moça aí. O processo era um pouco mais, longo. Primeiro, você ora. Aí a menina já olha e fala, rapaz, é crente. E aí vocês conversam, ela está interessada, há reciprocidade de sentimento. E aí você tem uma tarefa árdua, conversar com o pai dela, que normalmente não é um sujeito muito simpático. Aí você liga, nem sei como era a facilidade, você não liga, né? Marca uma janta, precisava conversar com o senhor.
eu não tenho nada. Eu ouvi um cara falar isso. Eu não tenho nada para falar com você. Oh, meu Deus, ainda bem que não foi assim comigo. Misericórdia. Tem nada para falar com você. Por quê? O negócio é sério, meu amigo. Vou pedir para o pai, para a mãe, vou pedir a bênção do outro. Agora não. Agora fica-se, não é? Fica. Como é que é o ficar? Ficar assim, ficou, tchau. Agora pega-se. Eu estava zapeando lá os canais, eu estava passando um documentário, e uma mãe pergunta para a filha: minha filha, você não vai pedir para o seu namorado te levar não sei aonde? Ela disse: que namorado, mãe? É o meu peguete. Como é? Ou seja, não é mais alguém que se pega mais de uma vez, é o peguete. Bom, essa foi a minha interpretação do neologismo. É isso. Virou objeto a ser pegado, experimentado, consumido e jogado fora, descartado. É isso. A sacralidade da profundidade das relações foi absolutamente extirpada. E é por isso que as relações sexuais, elas jamais podem ser desvinculadas do compromisso do casamento. Elas não podem ser desvinculadas, porque quando a Bíblia diz que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, uma só carne, há uma série de pressupostos ali. Deixar o homem, pai e mãe, significa o processo de maturação. Ou seja, é muito mais do que a maturação dos órgãos genitais, dos sentidos, que desde muito cedo hoje são bombardeados, e os nossos meninos, e muito pai deixa a criança ver programa de televisão aí, muito além daquilo que aquela criança pode compreender, e os estímulos estão ali, para liberação de hormônios. E essa criança não sabe, não entende. Mas que hoje, e a gente tem aqui na igreja algumas irmãs e irmãos que são professores da Secretaria de Educação, ou gente que trabalha com educação infantil em escolas particulares, sabe qual é o desastre que tem acontecido todos os dias. Meninas de 12 anos, 11 anos, 13 anos, trocam fotos no WhatsApp que correm toda a escola, demonstrando e explorando a sua própria nudez. Meninas, nós estamos falando de meninas de 12 anos de idade, que normalmente hoje é a idade quando elas têm a sua primeira experiência sexual. Meninas que não sabem discernir, para usar uma metáfora bíblica, nem entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Porque se banalizou, porque se extraiu a sacralidade dessas relações. E aqui fica um desafio para os moços e moças solteiros da igreja. Sabe o que me dói na alma? É o medo de que a gente vá relativizando valores e de que a gente se pegue aí cometendo atos que desagradem a Deus, e a gente encara isso com uma certa normalidade. Eu digo que isso é cauterização da nossa mente. A gente precisa sustentar os nossos valores, a gente precisa... Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E quando a gente quebra os seus mandamentos, a gente colhe para nós problema, dor, sofrimento, frustração, angústia, pesar. E é importante deixar muito claro aqui que a perspectiva cristã acerca da sexualidade, que muito tempo foi distorcida inclusive pela igreja cristã, que tinha uma teologia muito mais grega do que bíblica, porque encarava tudo aquilo que é
matéria como uma coisa inerentemente ruim. A sexualidade é algo que Deus criou. Mas criou para ser exercida da forma certa. E exercida da forma certa, glorifica o nome dele. Alimenta homem e mulher. Fortalece os vínculos conjugais. Mas nós vivemos um tempo de tamanha banalização que isso me deixa preocupado. E eu sei, e eu entendo, e eu não falo aqui do pedestal de quem é inerrante, de quem não é sujeito às lutas que todos nós, os mortais, encaramos. É fato. É fato que é preciso ser crente para ligar a televisão, ligar o computador, das imagens que estão aí em todos os momentos desafiando a nossa santidade e a nossa fidelidade. E Jesus eleva à quinta potência a nossa responsabilidade de santidade, ética. Quando ele diz, olha, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, vocês não cobicem com os olhos. E estudando esse texto é interessante o quanto que isso faz sentido, sabe por quê? Porque nenhum adultério começa da noite para o dia. Nenhuma relação sexual, fora do casamento, ela sempre é precedida pelo processo de cobiça. Tiago diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O sujeito não passa na frente do banco, diz assim, vou assaltar, entra lá e assalta. Há um processo mental. Há uma ideia que é alimentada, que é agasalhada no coração, que é nutrida. Porque para Jesus, aquilo que a boca fala é o que está cheio o coração. O caminho de dentro é o caminho de fora. As veredas de fora são trilhadas de acordo com as veredas de dentro. E, portanto, se há lascívia, se há desejo incontido no coração, é uma questão de tempo de que esse desejo seja concretizado. E, no fim, a morte. A morte com todas as suas facetas. Com todas as suas facetas. Sabe qual é um grande problema? Bom, um dos grandes problemas é que se olha para a questão sexual e se extrai dela toda a complexidade que ela nos traz. C.S. Lewis escreveu um livro que eu li há muito tempo, preciso relê-lo, chamado Os Quatro Amores. E Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o amor que Deus nos dá, ele tem algumas facetas. Por exemplo, o amor tem o seu aspecto de desejo, que ele chama de eros. Há esse aspecto. Há um construir desse aspecto. Mas há outras facetas também, e o amor só é amor de verdade quando ele obedece à riqueza de todas essas facetas. Ele também é filéu, ele também é ágape, ele também é amigo, ele também é generoso. Entende? A relação conjugal, ela não pode ser puramente carnal. Porque tão logo você se sacia, ela é descartada. Mas há um processo que a gente constrói, que a gente enriquece. Eu me lembro que quando eu me formei no seminário, eu vim de Campinas em 99, terminei o seminário em 99, e eu tinha 22 anos de idade, e eu estava solteiro, e ser pastor solteiro é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque todas as irmãs da igreja querem casar, acham que você é a tábua de salvação para a filha dela. Isso é um grande problema. E eu tinha alguns amigos que haviam sofrido muito com essa questão de namoro na igreja e tal. E eu dizia, a gente orava seriamente. E eu dizia, Deus, eu preciso casar. Tem condição. Vocês não têm ideia do que eu passei.
Fizeram arapuca para mim, tipo, pastor, vem jantar na minha casa. Quando eu chego lá, bota eu e uma menina na cadeira do lado. Eu pensei, rapaz, me enganaram. Ô pastor, a minha filha, ela precisa comprar um carro e eu não entendo nada de carro. Falei, Deus, eu tenho que casar. Aí nós tínhamos um amigo em comum, e o amigo em comum falou, rapaz, você conhece a Dani? Eu falei, tenho uma vaga lembrança. Conheço muitas meninas por aí. Eu tenho uma vaga lembrança. Bom, vou marcar um cachorro quente lá em casa, ela não vai ficar sabendo. E eu estava meio assim traumatizado, eu tive um namorinho meio longo, e eu era adolescente apaixonado, né, gente? Então, adolescente, quando o namoro acaba, minha vida e tal, eu, né, adolescente assim, e eu sofri, falei, rapaz, E ele falou, não, vou fazer esse cachorro. No cachorro quente, eu olhei para ela, e eu me lembrei de uma frase que um amigo mineirinho meu, eu gradei daquela menina, viu? Falei, rapaz, sabe que essa menina dava para ser esposa de pastor? Mas o primeiro aspecto, óbvio, presta atenção, que foi uma construção. Mas primeiro eu vi. Falei, gradei dessa menina aí. E aí depois o desenrolar. Até hoje, nós vamos fazer 14 anos de vida conjugal. E a gente está se conhecendo até hoje. E a relação fica madura a cada dia. A beleza ainda está aí. Mas tem muito mais do que beleza. Tem construção. Tem ágape, tem filéu, tem afeto, tem choro junto, tem riso junto, tem 2 filhas, tem compromisso, tem temor do Senhor. Tem sacralidade nessa relação. E que precisa ter para todos nós. Irmãos, as famílias da igreja estão sendo destruídas. E sabe o que eu peço a Deus? E eu quero terminar dizendo isso. Há pouco tempo atrás eu li uma estatística que foi feita também nos Estados Unidos. Eu ouvi de um pastor que veio pregar em um congresso da Atos 29. É o nome de uma rede de igrejas que trabalha com plantação, igrejas reformadas, trabalham com plantação de igreja. E esse pastor leu um relatório que mais de 50% dos pastores entrevistados haviam tido pelo menos uma relação extraconjugal na história dos seus casamentos. Eu disse, não pode. Está errado. Não pode. De fato, nós vivemos uma luta e o diabo tem destruído lares da igreja. E a gente não pode se conformar com isso. E a gente não pode jogar fora aquilo que Deus criou para ser bom. E para me fazer, a mim e a você, homens e mulheres mais parecidos com Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu queria hoje orar pelos casais da igreja. E pelos jovens da igreja. Pelas famílias da igreja. Jamais se esqueça da sacralidade do pacto que você fez. E esse é pacto de vida e morte. Pai Santo querido, eu quero colocar a minha família, o meu lar e o lar de cada um dos teus filhos aqui diante do teu altar. Senhor, nós vivemos em um tempo tão difícil. Falar em família, fidelidade conjugal, é quase que motivo de chacota para o mundo que nós vivemos. Oh Deus, tem piedade. Senhor, nos protege.
Protege os nossos casamentos. Protege os nossos casamentos das investidas do diabo, do nosso coração pecaminoso, que é tão facilmente seduzido, que é tantas vezes carnal. Senhor, não permita que a gente banalize aquilo que é puro, que é belo, que é santo, que completa, que dá alegria. Porque o pecado gera morte, dor. Abençoa os jovens da igreja, as meninas da igreja, para que elas orem e eles orem a fim de construírem uma relação conjugal firme, sólida, para que as futuras famílias da igreja sejam famílias e fundamento sólido, pilares para a tua igreja. Obrigado pela vida dos teus filhos aqui, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Protege as nossas famílias. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.